Boa tarde, meu querido irmão, boa tarde, minha querida irmã, que a graça maravilhosa e a paz que excede todo o entendimento do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, nos acompanhe, meu irmão, em mais esta edição do programa Explicando a Bíblia. Este nos acompanhe, também é extensivo a você que está aí do outro lado, né? Que está na audiência, nas orações, na torcida, para que o Espírito de Deus, ele fale aos nossos corações. O programa Explicando a Bíblia tem diversos propósitos, dentre eles o propósito de nos incentivar a leitura da Bíblia diária. Olha, meu irmão, pega esse hábito, meu irmão virtuoso, agarra-se nessa bênção, faz um propósito aí de não passar um dia sequer, vai estabelecendo metas. Eu quero passar um mês, o mês de março, sem passar um dia sequer, sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Depois vai aumentando aí as tuas metas e de repente a dilatação da mente, digamos assim, pelo exercício da leitura, vai tornando a compreensão até mais fácil, né? A questão do vocabulário erudito que João Ferreira de Almeida usa, vai ficando uma coisa familiar e as coisas vão ficando assim, reveladas através do Espírito, e eu não duvido que você chore, até porque isso já é uma coisa que faz parte da sua vida, porém, com mais frequência, se porventura você adquirir esse hábito, se ainda é que não tenha, não é? Mas estamos já falando muito nesse começo do programa e nós não gostaríamos de falar muito. Parece que eu estou abusando aqui dos minutinhos que a misericórdia do Senhor, através da instrumentalidade do meu amigo pastor Marco de Souza, nos deixou neste dia, e eu dou glória a Deus pela vida desse servo de Deus, que é uma pessoa que Deus nos tem presenteado. Hoje trabalharemos, irmãos, o capítulo 25 do livro de Gênesis. O capítulo 25 é uma maravilha de Deus. Ele trata a respeito do casamento de Abraão com Quetura, da morte de Abraão, também a genealogia, pelo menos dos principais descendentes de Ismael, como também de Isaac. Aí já avança um pouco e fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó, filhos de Isaac, gêmeos, não é isso? Então, hoje eu trouxe a Bíblia Viva. Quando eu falo da Bíblia Viva, irmãos, não é que eu ache ou tenha essa ideia de que a Bíblia Viva é a tradução mais fiel. Não, é porque ela é dinâmica. Do jeito que é a Bíblia Viva, podia ser a Bíblia a Mensagem, podia ser a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, podia ser a NVI, até pelo seu vocabulário, que é muito mais alcançável, né? A gente tem público aqui de pessoas que são teólogas, pessoas que têm uma capacitação de vocabulária, né, bastante abrangente, e o João Ferreira de Almeida, ele dizia que o português coloquial, o português vulgar, digamos assim, ele é coisa de somenos, ou seja, ele dizia que era assim, uma invenção descabida, era esse termo que João Ferreira de Almeida usava. Ele amava muito, até porque ele tinha aquele cuidado de traduzir da forma mais fiel possível. Então eu considero muito a Revista e Corrigida, até pela separação das perícopes que ela faz, quando a palavra não tem nos originais, que é para complementar o entendimento, a contextualização da fala, a palavra é em itálico. Então tudo isso aí são facilitações. Eu gosto muito da fidelidade da tradução corrigida. Porém, vamos ler na Bíblia Viva, né? Para ficar mais clara a compreensão, porque ela é autoexplicativa. Inicia dizendo assim: Abraão casou outra vez. Quetura, sua segunda mulher, deu a ele vários filhos, que são Zirá, Joquzã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Os dois filhos de Joquzã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Zelurim e Lumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abidia e Elza. E Abraão, ele deu tudo que tinha a Isaac, mas deu presentes aos filhos que teve com as suas concubinas antes de morrer. Separou de Isaac os outros filhos e mandou que fossem viver na região leste. Abraão morreu com 75 anos, morreu depois de ter tido uma velhice longa e feliz, e foi reunido ao povo dele depois da morte. Isaac e Ismael enterraram o pai na caverna de Macpela, perto de Manre. O campo e a caverna de Abraão tinha comprado ao heteu Efron, filho de Zoar. Ali tinha sido enterrada Sara, mulher de Abraão. Depois que Abraão morreu, Deus derramou ricas bênçãos sobre o filho dele, Isaac. Isaac morava agora perto de Beer-Lahai-Roi. Aqui vai a relação dos descendentes de Ismael, filho de Abraão, e de Agar, a escrava egípcia. A relação é por ordem de nascimento, nome por nome: Nebaiote, Quedá, Abdiel,
Mibzan, Misma, Dumá, Massá, Arradad, Temá, Getu, Nafis e Quedmá. Estes foram os 12 filhos que vieram a ser fundadores das 12 tribos que levam o nome deles. Ismael morreu com 137 anos de idade e foi reunido a gente dele. Os descendentes de Ismael se espalharam por toda a região que vai desde Avilá até Sul. Sul fica perto da fronteira nordeste do Egito, na direção da Assíria. Os ismaelitas ficaram morando bem perto dos outros descendentes de Abraão. Amém? Está aqui os 18 versículos iniciais. A partir do próximo bloco a gente retoma. Eu faço essa leitura da genealogia, dos nomes, que são nomes esquisitos, né, para a nossa cultura, mas é para não ficar assim a leitura com hiatos, né? Eu gosto de fazer a leitura completa, uma vez que as pessoas que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar, ver como é que a Bíblia, de fato, ela dirige-se àqueles que têm interesse por ela. A gente vê que no início, nos primeiros 7 versículos, né, incluindo também o 8, fala sobre o novo casamento de Abraão e também sobre a sua morte, né? E a gente vê, irmãos, pelas páginas bíblicas, que são infalíveis e verdadeiras, que Abraão e Sara tiveram uma boa fama na vida e também na morte, uma boa reputação. Isso, irmãos, ainda hoje fala muito aos corações anelantes em agradar ao Senhor. Eu li certa vez uma analogia que nos incentiva muito a ter uma vida assim, facilitadora para as outras vidas, né? Uma vida sábia. Eu vi uma observação que dizia que a nossa vida é apenas um traço. O que fazemos nesse traço é o que fica da nossa existência, ou o que fazemos no percurso desse traço. A gente vê que vale a pena ser útil na vida, né? E esse traço que o escritor se referia é aquele que num túmulo divide a data do nascimento da data da morte. E a principal mensagem é uma advertência para todos nós de que a vida é curta. Aproveitemo-as então, né? Principalmente, irmãos, com o bem. Com o bem. Aliás, principalmente não, com o bem. Quando eu digo principalmente, parece que fica uma brecha para que haja o mal, volta e meia. Mas não, esse mal é inerente à natureza e quando ele vem, arrepende em nome de Jesus. Se a gente cair, pede perdão, Jesus perdoa. Uma coisa é que nesse capítulo a gente vai encontrar aqui Abraão no fim de sua caminhada e vai aprender também com ele, mais uma vez, o significado da morte pelos que andam ou através dos que andam pela fé. A gente vai desmistificar esse negócio também de que viver por fé é viver dependente de outras pessoas financeiramente ou viver em aperto financeiro. Fé é uma coisa que está atrelada, não desaparta da obediência. Então o justo vive pela obediência, ou através da obediência, ou com a obediência. Esse é o sentido, né? Paulo disse com relação à morte aos irmãos da igreja de Tessalônica, que eles não ficassem tristes, que não se angustiassem, como os demais que não têm esperança. Que a morte do cristão tem um propósito da união com o Senhor. É diferente da morte das pessoas que não têm esperança. Há choro, há tristeza pela separação. Claro, isso aí é uma coisa que é inevitável. É difícil até quando a pessoa vai viajar para longe, a gente chora. Imagine quando a gente não vai ver mais aquela pessoa durante o período que vivermos nesta vida. Fica aquela tristeza, porém, a gente tem aquela segurança de que aquela pessoa está melhor quando morre com Cristo do que se estivesse ainda vivendo, né? A tristeza do cristão, ela é uma tristeza diferente da tristeza das pessoas que não creem no cristianismo bíblico, né? Eu vou contar um testemunho, um pequeno testemunho, e não entenda como sendo... não veja presunção nas minhas palavras, não, por favor. Né? Mas assim como se fosse assim um sensor para nos ajudar a avaliar o nosso eu, o nosso ser, para a gente descobrir mesmo se a gente é cristão ou não. No início da minha fé, eu conversando uma certa vez com um amigo, o nome desse amigo chama-se Paulo Ribeiro, ele é da congregação ali de Gramoré, ele é barbeiro ali, de frente ao posto de Pajuçara. E é uma pessoa muito afetiva, muito calma, e eu fiquei preocupado de fato. Converti ao evangelho, o irmão Paulo já tinha nessa época, eu creio que mais de 25 anos de evangelho. E eu perguntei ao irmão Paulo se era normal, natural, porque eu ia dirigindo e ia chorando. E eu era todo o tempo chorando, era me alegrando, era aquela coisa fervendo dentro do meu coração. E eu via as pessoas assim com
com pureza, eu não via malícia nem maldade nas pessoas, e eu ficava torcendo quando eu via que as pessoas passavam por mim rápido demais, especialmente em moto, e já começava a orar, pedir a Deus para que Deus protegesse aquele percurso, aquela vida. Aí o irmão Paulo deu aquela risada assim de quem está cheio de Deus mesmo e disse: irmão Gilvan, ter no coração Jesus é exatamente isso aí que está acontecendo na sua vida. E naquele momento eu pude, de fato, começar a iniciar a trilha, né? A trilha do Evangelho, mas com essa certeza de que ter Jesus no coração é depender dele em todo o tempo, é viver por fé, acreditar, pedir socorro, ser grato a ele e, principalmente, irmãos, ser útil às outras pessoas, que isso é exatamente ser útil a ele, né? Para o cristão, na relação à morte de Abraão, a questão de estar ausente no corpo significa estar presente com o Senhor. É diferente do pensamento que tem outras pessoas, né? E assim como aconteceu com Abraão, irmão, o povo de Deus hoje em dia é também peregrino e estrangeiro, né? A gente vive em tabernáculo, segundo Paulo falou para a igreja dos Coríntios no capítulo 5, e esse tabernáculo um dia será desfeito para a gente se mudar para a glória. Este aí é o sentido da coisa. O choro e é bíblico, até alguns 70 dias de choro, 30 dias, não é exagero não, é amor mesmo, é apego pela pessoa mesmo. E quando Paulo escreveu o tempo da minha partida é chegado, ele usou um termo militar que significa desarmar a tenda e avançar. É exatamente isso quando ele falou para Timóteo na sua segunda carta, escrita para Timóteo, né? E isso revela, irmãos, que a morte não é o fim, né? E essa é a grande esperança do cristão, viver eternamente ao lado do Senhor. E esse combustível, irmãos, é que nos incentiva ou que nos propulsiona, né? Nos motivando a sempre perseverar. Então fiquemos firmes na fé e vamos ouvir com a irmã Leni o rosto de Cristo às 13 horas e 14 minutos.